A sociedade chinesa está desmoronando, então o Partido Comunista Chinês está tomando uma medida desesperada para evitar o próximo grande protesto, mas isso pode acabar causando exatamente isso. Bem-vindo ao China Uncensored. Eu sou Chris Chappell. A China, a utopia comunista onde todas as necessidades das pessoas são atendidas. O que foi, Shelley? Quase 1 bilhão de pessoas vive com menos de 300 por mês. Tão ruim assim, né? Bom, não é de se admirar que os protestos estejam se tornando cada vez mais comuns. As pessoas até começaram a pedir o fim do primeiro comando da capital. E assim, na esperança de evitar uma revolução, a China está tentando expandir sua rede de proteção social. Sabe, aquela que o comunismo promete, mas nunca realmente entrega de verdade. Antes de começarmos, vamos ouvir algumas pessoas que o YouTube desinscreveu secretamente esta semana. Raymond diz: acabei de conferir para ter certeza de que ainda estou inscrito no seu canal depois que você disse que os espectadores estavam sendo removidos sistematicamente. E de fato, eu era um deles. Me inscrevi novamente, vamos ver quanto dura. Continue com o bom trabalho. Uma mente para todos diz: estava pensando em você, vi que não estou inscrito. Boa noite diz: amo esse canal, precisei me inscrever 3 vezes este ano. Obrigado, YouTube. Inscreva-se e deixe um emoji de pote de mel nos comentários para mostrar ao YouTube. Sabemos por que os dedos deles são tão pegajosos. Então, no mês passado, o Partido Comunista Chinês tornou obrigatório que empregadores e trabalhadores fizessem pagamentos de seguro social. É a versão chinesa dos impostos da folha de pagamento cobrindo assistência médica, licença maternidade, aposentadoria, desemprego e outros benefícios. Agora, a princípio, isso pode parecer algo bom. O problema é o estado terrível atual da economia da China, de acordo com o diplomata. Em setores intensivos em mão de obra como manufatura, logística e hotelaria. É comum empresas e trabalhadores concordarem, em particular, em não pagar seguro social para obter salários líquidos um pouco maiores. Segundo o New York Times, pesquisa do ano passado com mais de 6.000 empresas chinesas revelou que menos de 30 cumpriam totalmente as exigências de seguro social. Faz sentido. Ganho de curto prazo em troca do longo prazo? Nada, já que viver sob o comunismo não te deixa exatamente otimista em relação ao futuro, como uma mulher disse ao New York Times. Se pessoas como nós tiverem que pagar por mais 20 anos, será que vou viver tanto? E mesmo vivendo, posso ter certeza de que receberei esse dinheiro? Esse é o otimismo de uma sociedade comunista. Embora tecnicamente ilegal, as autoridades locais do Partido Comunista Chinês frequentemente ignoravam essa prática. Por quê? Bem, em primeiro lugar, não existe Estado de Direito no país. O que servir aos interesses do partido é o que vale. Colheita de órgãos? Pode fazer. E como essa prática aliviava os encargos das empresas e garantia emprego para muita gente, os oficiais locais muitas vezes faziam vista grossa, com um olho colhido de órgão. Mas agora, o Supremo Tribunal Popular da China decidiu que todos os empregadores devem contribuir para o fundo, sem desculpas nem exceções. Resumindo, o Estado não ignora mais. Mas por quê? Simples, isso não interessa mais ao partido. Mas antes, se você gosta desse tipo de análise profunda sobre o que realmente está acontecendo na China, você precisa se inscrever no meu site Premium, China Uncensored, televisão. Lá você vai ver episódios e transmissões ao vivo que não podemos colocar no YouTube. Se quiser apoiar o China Uncensored, assine. Custa o preço de um café. Acesse China Uncensored, televisão. Então veja, à medida que os chineses têm cada vez menos filhos, o país está envelhecendo rapidamente, está se aproximando de um cenário como o do filme Filhos da Esperança, mas sem todas aquelas incríveis sequências de ação em plano sequência. Alguns estudos estimam que, em uma década, os fundos do sistema de pensão do país vão se esgotar, o que significa que mais dinheiro vai ter que vir de algum lugar. O Partido Comunista Chinês elevou a idade de aposentadoria e busca incentivar os idosos a gastar mais no país para impulsionar a economia. Você sabe que o governo não está indo bem quando receber R$ 5 e um cartão de aniversário da sua avó é a base do plano de recuperação econômica deles. Mas isso não resolve o problema imediato. Há idosos demais recebendo aposentadorias e jovens de menos contribuindo para o Fundo de Seguro Social. O Partido Comunista Chinês realmente precisa que o dinheiro entre nesse fundo, então desculpem jovens que queriam um salário um pouco maior.
Agora, há apenas um problema. A economia da China está à beira do abismo, e isso pode facilmente empurrá-la para o precipício. Então, dor de curto prazo para no longo prazo também ter dor. O que seria um bom subtítulo para um livro sobre a história do comunismo? Muitos empregadores que agora pagam previdência social são pequenas ou médias empresas que não conseguem arcar com custos extras. Segundo o Diplomat, cumprir as novas ordens judiciais elevaria os custos trabalhistas em 30% a 40% e reduziria o salário líquido dos funcionários em 10% a 15%. Isso significa menos dinheiro para os trabalhadores chineses e pode causar demissões em massa, pois as empresas buscam sobreviver aos novos custos. Ou as empresas podem transformar cargos de tempo integral em vários cargos de meio período para evitar o pagamento da previdência social, o que, como americano, não me soa nada familiar. Não, nem um pouco. Outros empregadores também poderiam contratar aposentados, que geralmente podem voltar ao trabalho sem gerar obrigações de previdência social, embora esses funcionários normalmente não permaneçam por muito tempo. Devido, você sabe, ao fato de serem velhos e quase estarem mortos. Mas o que isso significa é ainda menos empregos para os jovens chineses, que já estão enfrentando um desemprego juvenil incrivelmente alto. Existem empresas na China que têm vagas de emprego sugerindo que querem mão de obra mais barata e jovem e dizem que preferem trabalhadores com menos de 35 anos. Mas isso significa que profissionais em meio de carreira podem ser ainda mais excluídos do mercado de trabalho. E muitas dessas pessoas acabam voltando a morar com os pais para economizar dinheiro. Essa tendência é chamada de Qianlao, que significa roer os velhos. Metaforicamente, isso não se assemelha à Grande Fome. É o oposto do que ocorreu na China, onde a geração seguinte cuida dos idosos. Com o tempo, e à medida que isso se espalha, está sobrecarregando as finanças dos pais. O que significa menos consumo, menos atividade econômica e uma economia ainda pior para a China. Ou seja, embora a decisão vise ajudar a economia, pode causar ainda mais prejuízos ao gerar uma reação em cadeia de desastres. Opa, esse é outro ótimo subtítulo para um livro sobre a história do comunismo. Consertar a economia chinesa virou como tentar tapar um buraco em uma represa. Você tampa um lugar e isso só faz aparecer mais vazamentos em outro e logo tudo vai estourar. Há algo que o Partido Comunista Chinês poderia fazer, no entanto, deixar de controlar, parar de tentar controlar todos os aspectos da sociedade chinesa e da economia e deixar o livre mercado decidir. Mas esse tipo de reforma o Partido Comunista Chinês jamais faria. Eles culpam o colapso da União Soviética por esse tipo de reforma econômica. Eles continuarão tomando decisões ruins para corrigir erros anteriores até que o Partido Comunista Chinês leve a China junto. Obrigado por assistir. Eu sou Chris Chappell. Até a próxima.